Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21, diz assim: Dizei-me vós, o que quereis? Estar sob a lei, acaso? Não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escravidão, e sim da escrava, e sim da livre. Amém? Vamos orar? Pai querido, me dá sabedoria, me dá graça, me dá discernimento, me dá unção, autoridade para poder tratar desse assunto com a tua igreja nessa manhã. Podermos, Senhor, aprender um pouco mais de ti aqui, discernir um pouco mais daquilo que é tua vontade, que é teu propósito, que nós possamos fazer isso em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós estamos aqui para comemorar o Dia das Mães também, né? E quantas mães nós temos aqui? Levanta a mão aí. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, né? E muitos dias das mães para frente. Amém? Nós estamos aqui para comemorar o Dia das Mães. Eu já não tenho a minha mãezinha, ela já está com o Senhor já há alguns anos, né? Mas eu tenho a mãe dos meus filhos para homenagear aqui. Linda, maravilhosa, abençoada, né? Vestido novo. Amém. Ficou bom, né? E tantas outras mães aqui que eu considero como minhas mães, né? Considero como minhas mães. O apóstolo Paulo, ele quando escreve a Timóteo, ele diz que ele deve considerar as irmãs mais idosas como mães, né? Eu tenho algumas mães aqui na igreja. Assim, diz que a minha mãe não abre mão de jeito nenhum, né? Eu tenho a minha irmã Delma como minha mãe também. Tem aí a minha. E outras, tem umas que se eu falar aqui vão brigar comigo dizendo que não são tão idosas assim, né? Porque para ser um filho já com 55 anos, tem que estar acima dos 70 por aí, né? E isso é bom. O fato, irmãos, é que todos nós nascemos de uma mãe. Ninguém aqui é filho de chocadeira. Todo mundo nasceu de uma mãe. Alguns foram criados com ela, a maioria foi criada com ela. A maioria foi cuidada, foi edificada, né? A maioria também foi, além de ser criado com ela, foi criado também num ambiente de proteção, de carinho, de cuidado proporcionado pela mãe, embora em muitas fases da nossa vida nós não reconheçamos isso, né? A peça aqui demonstrou claramente isso. A mãe que não quer ver o filho saindo com aquela combinação de cores imperfeita, mas o filho teima, né? Teima em sair. Eu lembro que quando minha filha Júlia era pequena, ela começou a crescer e ter a sua própria vontade, um pouco mais de sua própria vontade, e toda vez era uma briga quando Roseli ia vestir a Júlia, né? Roseli queria vestir uma roupa, a Júlia queria vestir outra. E quando era comigo não tinha briga nenhuma. Eu abri o armário e falei assim: filha, qual roupa que você quer vestir? Ela escolhia, vestia, não tinha problema nenhum, né? Mas eles vão crescendo, então às vezes eles não entendem o cuidado que nós temos com eles, e lá na frente eles vão conhecer, eles vão perceber, eles vão entender isso aí, né? Logicamente eu estou falando aqui de ambientes que são materiais, de ambientes que são físicos, de relações que são naturais, de relações que são carnais. Eu conheci minha mãe, você
talvez tenha conhecido, ou todos aqui, ou a maioria tenha conhecido a sua mãe, talvez tenha alguém aqui que não tenha conhecido. Mas na grande maioria das vezes, todos nós conhecemos a nossa mãe, sabemos quem é, né? Agora, será que em termos espirituais existe essa figura? A gente pensa o seguinte: todas as vezes que nós olhamos para Deus, nós enxergamos Deus como nosso Pai, não é assim? A própria Bíblia diz isso. Deus é Pai de todos. Quando nós pensamos em Deus, pensamos na Trindade, a primeira figura que vem é a do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas será que a Bíblia, de certa forma, ela não fala de uma mãe espiritual? Se Deus é o nosso Pai espiritual, quem seria a nossa mãe espiritual, não é? A gente fica pensando nisso e às vezes acha que isso é uma coisa que não tem resposta. Mas tem resposta sim, não é? João Calvino, já há muito tempo, ele disse uma frase que serve perfeitamente para o que eu estou falando aqui. Ele disse o seguinte: se Deus é o nosso Pai, a igreja é a nossa mãe. Se Deus é o nosso Pai, a igreja é a nossa mãe. Eu já ouvi essa frase há muito tempo e sempre meditei nela e sempre pensei o seguinte: realmente tem razão, mas será que existe um fundamento bíblico que possa explicar um pouco disso, dizer um pouco disso, apontar um pouco nessa direção? E foi meditando nisso que eu li esse texto que nós lemos aqui. Um texto que fala de duas alianças. Um texto que fala do início lá do povo hebreu, quando Abrão, o pai da fé, ele recebe uma promessa de Deus, e Deus diz que ia dar descendência para ele, só que Adão tinha lá os seus 90 e tantos anos, ou alguma coisa nesse sentido aí, e a mulher dele também não ficava muito atrás, não. Ele já tinha dobrado o cabo da Boa Esperança e a mulher já estava lá, né, bem depois da menopausa. E como é que vai ter filho desse jeito? Só por Deus, só uma promessa, né? A própria Bíblia diz que o costume das mulheres já havia cessado em Sara, então ela não podia ter mais filho, ela naturalmente já não poderia acontecer a maternidade naquele período. E Deus vem, aparece a Abrão e disse assim: ó, vou te dar uma descendência. Abraão estava ansioso por isso, orando a Deus, dizendo assim: olha, quem vai ser o meu descendente? Vai ser meu sobrinho? E Deus disse para ele: não, eu vou te dar um descendente. Deu uma promessa. O filho da promessa seria gerado milagrosamente por Abraão em Sara. Um homem e uma mulher que já estavam estéreis, né, praticamente, e haveria essa geração. E Deus deu essa promessa para Abraão, e o tempo passou, começou a passar, e a gente sofre, né, quando as coisas demoram. A gente é tomado de uma impaciência tão grande quando as coisas demoram. Principalmente quando a gente tem uma promessa de alguém que a gente sabe que não falha. Se alguém que você confia chega para você e diz assim: eu vou te dar uma coisa, e começa a demorar, você já começa a pensar assim: será que ele se esqueceu? Aí começa a aparecer: ô, tudo bem? Lembra de mim? Como é que você está? Bacana. E não fala nada, e a gente vai sendo tomado por uma agonia, né? E nessa agonia, tanto Abraão como Sara cometem um pecado, atropelam as coisas. Abraão, ele coabita com uma escrava, né, uma serva da sua mulher. Naquela época esse costume era um costume legítimo. A mulher chega para Abraão, diz assim, Sara chega para Abraão e diz assim: ó, tem aqui minha serva Agar, jovem, bonita, deita com ela, tem um filho com ela, e você vai ter um herdeiro, e assim vai se cumprir a promessa do Senhor. Ou seja, ela dá um jeitinho, né? Não é um jeitinho brasileiro, mas é o jeitinho hebreu. E dessa relação nasce um menino chamado Ismael, que é o pai de todas as nações árabes que nós conhecemos nos dias de hoje. Logo em seguida, né, Deus vai e faz o milagre. E desse milagre, Sara concebe e nasce Isaque, o filho da promessa.
que deu origem aos hebreus. Então essa briga entre árabes e hebreus está lá desde o início, desde o livro do Gênesis na Bíblia, muitos anos atrás, e essa confusão está estabelecida aí. E aqui na carta aos Hebreus, Paulo ele escreve, a carta aos Gálatas, Paulo ele escreve, e ele fala sobre a lei e a graça. E ele associa a gestação de Agar, de Ismael, à lei. E ele associa a gestação de Sara e Isaque à graça. Ele associa a uma descendência, a uma filiação da escrava, cujos filhos são escravos também, e associa a uma geração da graça, da liberta, cujos filhos também estão debaixo da graça de Deus e são libertos. E ele começa a falar sobre essa questão da maternidade, né? Logicamente, ele está falando sobre a origem dos hebreus, sobre a origem dos árabes, mas ele está falando não só de Agar e Sara, mas ele está falando também da descendência de Ismael e de Isaque. É interessante como essa história ela é forte na Bíblia e ela é forte também no Alcorão. Quando eu estive na África, estive pregando para aquele povo muçulmano lá, e eu preguei justamente sobre esse filho da promessa. Eles entendem que o filho da promessa é Ismael. E a Bíblia diz que não, que o filho da promessa é Isaque. Mas eles entendem isso muito claramente, eles afirmam que é Ismael. Tanto que quando eu preguei estrategicamente, quando eu falava sobre esse milagre que aconteceu, e até o milagre onde o filho ele é poupado, aparece o anjo, Deus provê um cordeiro para que o filho, Isaque, não fosse morto, o filho da promessa não fosse morto. Os muçulmanos entendem que esse filho é Ismael, não é Isaque. E lá eu falava o filho da promessa, nunca falei Isaque, sempre falava o filho da promessa. E eles balançavam a cabeça concordando, né? E tendo a atenção chamada para aquela pregação. No final eu fechei dizendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu estava mostrando que desde o início da criação, Deus providenciou um sacrifício, um derramamento de sangue para pagar o preço do pecado, e tudo isso apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Quando eu falei isso, parecia que um raio tinha caído na cabeça deles, eles ficaram, uns queriam até partir para cima de mim e me bater, e eram uns caras grandes e fortes, né? Mas o anjo que estava do meu lado era maior, graças a Deus por isso. Então, gente, aqui está falando disso, fala de uma diferença que há entre aqueles que são filhos dos próprios caminhos traçados pelo homem, quando na sua ansiedade eles atropelam as coisas de Deus, e quando eles desconsideram Deus na sua caminhada, pela sua falta de dependência, e assumem atalhos que a própria vida proporciona a eles. Esses são os filhos de Agar, né? Também fala daqueles que são filhos da promessa, daqueles que andam na dependência de Deus, que foi assim com Isaque, concebido na dependência de Deus, concebido debaixo da promessa do Senhor, como fruto de uma aliança feita entre o Senhor de todas as coisas e o limitado homem. Fala sobre isso. Agar não pode gerar liberdade. Agar não pode gerar liberdade, pois representa uma geração maculada pela escravidão do pecado, não é? Sara representa a liberdade e a sua descendência, o seu filho é gerado livre e a sua descendência é livre. E eu acho interessante aqui que, não sei se você notou, mas há esse contraste entre Agar e Sara, mas de repente há uma coisa que se mistura aqui no meio. Pelo menos é essa a impressão que eu tive, não é? Agar, ele diz aqui, é o Monte Sinai na Arábia. Hoje em dia, quem viaja para Israel sempre tem uma caravana para o Monte Sinai, né? Alguém aqui já foi a Israel alguma vez? Alguém já foi? Vocês estiveram no Monte Sinai? Só que aquele não é o Monte Sinai da Bíblia. Vocês sabiam disso? Não? Então estão sabendo hoje. Fizeram lá. Vocês foram no Monte Sinai no Egito, né? O Monte Sinai nunca foi no Egito. O Monte Sinai da Bíblia é na Arábia, mas fizeram para os turistas lá no Egito
um Monte Sinai. Fizeram um Monte Sinai para a Universal ir lá queimar papel lá em cima, né? No Monte Sinai, lá no Egito. Esse não é o Monte Sinai da Bíblia. O Monte Sinai é na Arábia. O Monte Sinai hoje está vedado o acesso ao mundo. Os árabes proibiram o acesso ao mundo, proibiram o acesso de turistas lá, proibiram o acesso de pesquisadores cristãos lá, porque lá estão todas as evidências que se fala na Bíblia. Lá está a rocha fendida, no meio do deserto, que todos os cientistas que já estiveram lá e puderam comprovar e ver, aquilo só pode acontecer pela ação da água. É justamente a rocha de onde brotou água, está lá. Lá era o monte onde Deus falava e relâmpagos, né, e trovões saíam e o povo ficava aterrorizado quando via aquilo. Lá tem as marcas dessas coisas todas nesse monte e isso está proibido. Tem até um documentário que você encontra no YouTube, de alguns pesquisadores que conseguiram, escondidos, chegar até lá e filmaram e fizeram esse documentário. Você pode procurar isso no YouTube, que fala dessas evidências, fala da evidência do lugar onde o povo atravessou o Mar Vermelho, aquele caminho ali, mostra tudo direitinho, tudo comprovando o que está aqui na palavra de Deus. Então, Agar remete lá ao Monte Sinai. Agar remete a essa geração independência que representa um caminho sem Deus, um caminho de escravidão, um caminho longe da promessa de Deus. Quem são esses? São aqueles que nunca enxergaram a promessa. Nunca enxergaram a promessa de Deus. Nunca enxergaram a promessa de uma descendência abençoada. Nunca enxergaram a promessa de pertencer a uma aliança com Deus, de ter uma aliança com Deus nessa caminhada aqui. E nunca puderam usufruir dela. Nunca puderam usufruir. Esses são filhos de Agar, segundo esse contexto que Paulo fala aqui. Mas também no versículo 25, ele fala algo estranho. Ele diz assim: ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, onde está em escravidão com seus filhos. Parece que há uma confusão aqui, né? Parece que, de repente, tem uma confusão geográfica, tem uma confusão histórica, tem uma confusão aqui. Por quê? Porque o Monte Sinai é na Arábia. Jerusalém sempre foi no Monte Sião. Nunca foi no Monte Sinai. Né? Desde a época lá da fortaleza dos Jebuseus, Jerusalém sempre foi no Monte Sião. E ele diz assim: Jerusalém, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. De quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Parece que há uma terceira viés de maternidade aqui, de geração, né? Parece que surge aqui mais um tipo na história. Alguém que está em Jerusalém atual, no Monte Sião, mas que igualmente aqueles que estão no Monte Sinai estão na escravidão com os seus filhos. Que Agar é essa? Que filhos são esses? Eu encontro duas respostas, irmãos. Primeira resposta: ele está falando de Israel como nação, que rejeitou o filho da promessa, que não abraçou a promessa de Deus, não abraçou a aliança com Deus, ou seja, rejeitou a concretização da aliança com Deus. Quando ele fala da Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos, ele está falando de Israel como nação. Mas eu também entendo outra coisa aqui. Eu quero que vocês hoje me aturem um pouquinho na minha loucura bíblica aqui, né? Ele está falando sobre aqueles que estão na igreja e que, de certa forma, também rejeitam a promessa. Para quê? Para viver do seu próprio jeito, para viver da sua própria falta de dependência de Deus. E essas duas respostas, elas podem ser fundidas numa só expressão. Esses aqui são os filhos da religiosidade.
São os filhos da religiosidade. Tanto Israel nacional, que rejeitou Jesus Cristo, que rejeitou a promessa, que rejeitou andar debaixo da aliança, que rejeitou depender de Deus. Tanto quanto aqueles que vivem debaixo de uma religiosidade, seja ela qual for, que exclui Deus, que exclui a dependência de Deus, que exclui a promessa de Deus. E Deus tem promessa para nós, irmãos. Deus tem promessa. Se Deus te deu uma promessa absurda, e tem coisas que Deus promete para a gente que são absurdos. São absurdos. Só Deus mesmo para fazer. Coisas que nunca aconteceram, que de repente acontecem. Essa semana, Henrique, eu recebi uma bênção lá do ProSaúde. Né? Eu entrei com um processo em dezembro, porque o médico disse que eu estava com muita apneia. Sabe o que é apneia, né? Você para de respirar quando está dormindo. E eu estava com um grau altíssimo de 74 paradas respiratórias em 1 hora. Eu podia morrer a qualquer momento, parar de respirar e não voltar mais. Né? E como comigo, Deus escolhe a dedo as coisas, sabe? Tudo que eu tenho que fazer é caro. Eu entro numa loja, tenho 10 tipos de roupa. A que eu gosto é a mais cara da loja. Não sei o que acontece comigo. E comigo tem que ser assim. O aparelho, o bendito aparelho que eu tinha que usar, custava entre 11 e 16 mil reais. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Vou comprar, compro, não compro? Aí alguém me disse assim, ó, pede lá o seu plano de saúde para ver se eles pagam. Aí eu fiz um processo e dei entrada lá em dezembro. Quando foi essa semana, eu fui lá no plano de saúde da Câmara pegar a carteirinha da minha filha, da Júlia. Cheguei lá, lembrei do processo, falei, vou ver como é que está esse processo. Aí eu olhei lá, o cara disse assim, nós já íamos ligar para você. Eles autorizaram a compra. Autorizaram a compra. Autorizaram ontem. Eles demoraram 5 meses para reunir o conselho do ProSaúde, só para autorizar a minha compra. Aí eu fui lá, dar entrada no negócio, a mulher falou assim, rapaz, eles autorizaram a sua compra? Eu falei, autorizaram. 100%? Eu falei, 100%. Aí a chefe da sessão falou assim, eu nunca vi isso acontecer aqui. Eu nunca vi. Primeira vez que acontece. Eu já vi eles negarem vários aparelhos aqui. Ela falou assim, que aparelho é esse? Eu falei, é tal. Ela falou assim, olha, nunca vi. Então eu inaugurei uma nova geração daqueles que pagam o aparelho para dormir mais caro lá. Né? E eu fiquei pensando nisso, falei, como Deus é bom, como Deus cuida de nós. Como é bom depender de Deus. Como é bom crer na palavra de Deus. Só que a gente é muito ansioso, né? A nossa fé se abala por qualquer coisa. Esses dias eu vi um exemplo, o cara contou um exemplo do que é ter fé e do que é crer na palavra de Deus. Ele disse o seguinte, que Deus virou para uma pessoa e disse assim, você vai subir naquela árvore, era uma árvore alta, você vai sentar na ponta daquele galho lá, e aquele galho não vai cair, você não vai cair, você vai ficar lá. Aí o cara disse assim, poxa, Deus está falando, eu vou fazer, né? Eu vou fazer. Aí disse que ele subiu na árvore, foi lá para a ponta do galho, sentou na ponta do galho. Quando ele sentou na ponta do galho, ele ouviu aquele barulho de serrote. Quando ele olhou para trás, no tronco da árvore estava sentado Satanás com o serrote, serrando justamente o galho que ele estava sentado. E ele sentado lá na ponta do galho, olhando para Satanás cortando o tronco, o galho que ele estava sentado. O que você faria? Hein? O que você faria?
Aí o escritor que botou essa ilustração disse assim: sabe o que é ter fé? É você continuar sentado no galho, no lugar que Deus mandou você ficar. E crer que quando Satanás terminar de cortar o galho, a árvore vai cair, Satanás vai cair e o galho vai ficar suspenso no ar. Porque foi ali que Deus mandou você ficar. Isso é ter fé. Fé é ficar com a palavra de Deus. Não ficar com o que os seus olhos naturais estão te falando, estão te mostrando. Isso é ter fé. O problema é que muitas das vezes, irmãos, nós queremos até ficar com Deus. Mas na hora que Satanás começa a cortar o galho, a gente, é aí que nós deixamos de ser filhos da promessa e começamos a ser filhos da religiosidade. A pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã é o seguinte: materialmente você sabe quem é sua mãe, mas espiritualmente quem é sua mãe? Você é filho de Agar? Você é filho da religiosidade? Ou você é filho de Sara? Porque Sara representa aqueles que permanecem no propósito original de Deus. Sara representa não somente a mãe de Israel natural. Sara é a mãe daqueles que fazem parte da revelação do maior plano de Deus. E olha só o que Paulo diz aqui. Ele diz uma coisa muito legal, né? Ele diz aqui, no versículo... Cadê? Versículo 26. Ele diz assim, que Sara, ela representa a Jerusalém lá de cima, que é livre, a qual é nossa mãe. Que Jerusalém lá de cima é essa? Eu tenho falado isso aqui várias vezes, né? Deus tem me levado a falar isso aqui com vocês nesses dias, sobre o propósito de Deus. O propósito de Deus de restaurar, o propósito de Deus de transformar, o propósito de Deus de não abandonar a sua criação, mas de fazer a transformação em novo, de novo, em renovar. E Ele começa isso em nós como cristãos, quer que nós comecemos isso ao nosso redor, abençoando as pessoas que estão ao nosso redor, abençoando a sociedade que está ao nosso redor, abençoando a criação que está ao nosso redor, até que vai chegar lá em Apocalipse, versículo 21, quando Ele faz novo céu e nova terra e desce do céu a Jerusalém celestial, ataviada como noiva, adornada como noiva. É o que ele diz lá. E ele diz assim: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará no meio deles. Eles serão o seu povo, Ele será o seu Deus. Nela não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá dor. Esse é o propósito de Deus. Quem é essa Jerusalém celestial? Que desce ataviada como noiva? É a igreja verdadeira do Senhor. É a igreja verdadeira. É aqueles que são filhos da liberdade. É aqueles que são gerados na liberdade. Sabe qual é a maior liberdade que o homem pode ter? Irmão, eu sou livre para crer na promessa de Deus. Eu sou livre para crer na promessa de Deus. Eu sou livre para escolher ficar sentado na ponta do galho. Tem gente que diz assim: cristão, crente não pode tanta coisa. Eu posso todas as coisas, mas eu sou livre para escolher o que eu posso e o que eu não posso. Eu conheço tanta gente que não tem essa liberdade de escolher.
Não consegue escolher, ele é escravo do pecado. Ele é escravo do cigarro, ele é escravo da bebida, ele é escravo da droga, ele é escravo do dinheiro, ele é escravo do poder. Ele não consegue, não consegue. Eu tenho amigos que quase morrem, a saúde deles debilitada, arrebentada. Ele arrebentou a saúde dele, arrebentou a família, arrebentou, mas ele não larga. Não larga aquele cargo que lhe dá poder, lhe dá status. Ele está perdendo tanta coisa preciosa na vida, mas ele não larga. Quem que é escravo de quem? Quem que é escravo de quem? Se você não pode abrir mão de uma coisa, você é escravo dela. Você é escravo dela. Você é livre quando você tem a opção de doar. Você é livre quando você tem a opção de dar. Você é livre quando você tem a opção de escolher não fazer. A igreja verdadeira do Senhor é essa, irmãos. A igreja verdadeira do Senhor é essa. Eu sou livre para não ser religioso. Não quero ser religioso. Não quero ser filho da religiosidade. Não quero. Se Deus é pai, a igreja é mãe. A igreja é mãe. É nela que estão os filhos gerados na liberdade. É nela que estão os filhos gerados na liberdade. É nela que está a descendência de libertos do Senhor. Ela é a noiva de Cristo. Ela é a Jerusalém celestial. Ela é o propósito de Deus maior revelado ali, né? A gente hoje escolhe homenagear a nossa mãe física. A gente escolhe comprar um presente para ela, a gente escolhe levar ela para almoçar num restaurante. Eu não quero nem demorar tanto para os restaurantes estarem vazios quando a gente sair daqui, né? Hoje você trata ela com tanto carinho, acorda cedo para levar aquela cesta de café da manhã que você comprou aqui e levou lá para a mãe, né? Hoje não tem mais aquele fatídico carro de som, graças a Deus, né? Que era um mico terrível, terrível. Graças a Deus, Deus nos libertou disso, nós somos libertos disso em nome de Jesus. Mas nós homenageamos a nossa mãe. Eu quero nessa manhã dizer isso, eu acho que Deus me levou a isso, o Espírito Santo me levou a isso. Valorize a sua mãe espiritual, valorize a igreja do Senhor. Valorize a igreja do Senhor. Eu não sei como é que foi o seu lar, não é que você foi criado, que você foi... Com certeza não era um lar perfeito, era? Com certeza tinha um filho que parecia mais predileto, não tinha? E você nunca achava que era você, sempre o outro, né? Sempre o outro. Com certeza. Com certeza, algumas vezes você se desentendeu com seu irmão dentro da casa da sua mãe, não aconteceu isso? Essa semana eu estava vendo dois irmãozinhos brigando aqui no culto de quarta-feira, e eu lembrei de mim e da minha irmã, quando eu era criança, aí contei. Aí eu falei assim, olha, cara, eu brigava com a minha irmã desse jeito. Uma vez ela me deu uma tamancada aqui, e abriu aqui, eu tive que tomar 5 pontos do supercílio, uma tamancada que eu levei da minha irmã. Aí o menininho falou assim, o que é tamanco? Aí eu tive que explicar para ele o que era tamanco, né? Ele não sabia o que era tamanco, né? Às vezes acontece isso. Às vezes a comida não é aquela que você queria que fosse, né? Embora a gente lembre muito da comida da mamãe, quando a mãe cozinha bem. Quando a mãe não cozinha bem, né? É um negócio sério, é complicado.
Às vezes falta alguma coisa que você achava que devia ter. Às vezes você recebe um não dentro desse ambiente, não é assim? Quantas vezes tua mãe te disse não? A minha, meu irmão. Às vezes você leva um puxão de orelha. Meu irmão, minha mãe não era mole, meu pai quase me bateu, mas minha mãe, na igreja, ela tinha um beliscão disfarçado no banco da igreja, que era um negócio de doido. Ela passava a mão assim por debaixo do braço, pegava aqui na costela, e... puxão de orelha, cara. Minha orelha não é grande hoje pela graça de misericórdia de Deus, porque ela pegava assim. Quando ela falava assim, então, vamos lá no banheiro. O banheiro da igreja era longe, irmão. Era prova de som, não vazava som para lugar nenhum. Uma vez ela me pegou pela orelha e falou assim, vamos lá no banheiro. Eu saí agarrando nos bancos da igreja, gritando, irmãos, orem por mim. O inimigo está furioso. Era desse jeito. Era desse jeito. Aí você quer que a igreja aqui seja perfeita. Que a comida seja sempre aquela que você acha que tem que ser. Tem que ser comida de Outback. Todo culto. Toda reunião. Você acha que nenhum irmão vai te dar uma tamancada? Ah, essa igreja não presta. Essa igreja. Você já disse para tua mãe natural que ela não presta? Alguma vez? Irmãos, vamos abrir os nossos olhos e vamos discernir as coisas espirituais. Valorize a igreja do Senhor, como você valoriza a sua mãe. Porque de fato, ela é a sua mãe aqui, espiritual. Jogue fora a religiosidade. Jogue fora a falta de dependência de Deus. Jogue fora a falta, a incredulidade nas promessas do Senhor. E viva verdadeiramente a vida na igreja, no corpo de Cristo, na Jerusalém Celestial, com tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós temos liberdade para isso, nós fomos chamados e libertos para isso. Valorize isso em nome do Senhor. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis falar nessa manhã, né? Mas eu quero que você saia daqui tendo no seu coração a frase de João Calvino com outra visão. Se Deus é pai, a igreja é mãe. Homenageie ela, valorize ela, abrace ela, seja grato a ela, assim como você é a sua mãe natural, em nome de Jesus. Amém? Foi isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa manhã. Vamos ficar de pé? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, obrigado porque a Tua palavra, ela é verdadeira, ela é eficaz. Ela nos ensina coisas que às vezes os nossos olhos naturais não conseguem perceber. Mas obrigado porque Teu Espírito Santo, Ele está ativo aqui nesse mundo. E Ele vivifica essa palavra, Ele revela essa palavra. Tem tanta gente, Senhor, que não dá valor nem à sua mãe física, nem à sua mãe espiritual. Muitos dão valor à física, mas esquecem de dar valor à espiritual. Tua palavra diz que nós devemos honrar pai e mãe, e está falando em termos naturais, mas nós devemos honrar o nosso pai espiritual, que é o Senhor, e honrar a nossa mãe espiritual, que é a igreja também. Muitos se afastam da comunhão dela, Senhor, reclamando de tanta coisa. Na maioria das vezes são desculpas, na maioria das vezes é falta de discernimento, na maioria das vezes é imaturidade.
Assim como muitos se afastam dos lares dos seus pais, reclamam dos lares dos seus pais por imaturidade, e depois lá na frente se convertem a eles, o coração se queda novamente de volta aos seus pais. Eu clamo que o Senhor faça isso no nosso meio. Que pessoas se convertam, a mãe espiritual se convertam à igreja de novo. Não no sentido de olhar para ela como salvadora, mas no sentido de entender o papel que ela tem. De entender o que nós somos dentro dessa família. De entendermos que como filhos da promessa, como filhos livres, nós precisamos andar em comunhão, precisamos, Senhor, ensinar os mais novos, precisamos, Senhor, estar intercedendo uns pelos outros, precisamos, Senhor, exercitar o nosso perdão aqui dentro, a misericórdia de Deus, precisamos tudo isso, e esse é o ambiente que o Senhor providenciou. Eu te louvo pela vida, Senhor, da igreja, te louvo porque um dia o Senhor me fez amar a igreja do Senhor. Obrigado, Jesus, por isso. Obrigado pelos meus irmãos que têm entendido isso. E eu peço que o Senhor reacenda essa chama. Pelo toque sobrenatural do Teu Espírito naqueles que estão frios, naqueles que estão murmurando, naqueles que estão pensando diferente. Em nome de Jesus. O Senhor tem atraído pessoas a esse lugar. Faz isso crescer, Senhor. Não somente nos de fora, mas naqueles que já passaram por aqui também. Faz isso crescer. Já passaram por aqui, já passaram nas outras igrejas. Eu quero enxergar pela fé, e eu quero profetizar pela fé, um movimento de restauração naqueles que se desviaram da casa do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero clamar diante do Deus Altíssimo, que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja trabalhando no coração dessas pessoas em nome do Senhor. Essa multidão de desviados da casa do Senhor, tem misericórdia, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, que eles voltem a honrar, que eles voltem a honrar, essa que é a mãe dos libertos, em nome do Senhor eu oro assim. Lift you higher.